Palpites para dia 29 de julho, sábado. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para sempre tentarmos alcançar os melhores resultados. Na Copa do Mundo Feminino, temos França e Brasil. França nos últimos jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 4. Brasil nos últimos jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5 e menos de 3.5 gols em 3. E no confronto direto, França venceu 3 e teve 2 empates. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 4. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 70% e para menos de 3.5 gols é de 80%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols. Na Premier League da Singapura, temos Young Lions e Olga. Young Lions em casa, perdeu 5. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5 e menos de 3.5 gols em 1. Olga como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5 e menos de 3.5 gols em 3. E no confronto direto, Young Lions venceu 1 e Olga venceu 4. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 2. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 99% e para menos de 3.5 gols é de 50%. E assim, vamos de over meio gol HT. Na Superliga da China, temos Xangai Shenhua e Xangai Port. Xangai Shenhua em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 4. Xangai Port como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 3. E no confronto direto, Xangai Shenhua venceu 1, Xangai Port venceu 2 e teve 2 empates. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 3. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 65% e para menos de 3.5 gols é de 85%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols. Na Superliga da China, temos Tianjin Jimen Tiger e Shanshun Yatai. Tianjin em casa, venceu 1 e empatou 4. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 3. Shanshun como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3 e menos de 3.5 gols em 3. E no confronto direto, Tianjin venceu 1, Shanshun venceu 2 e teve 2 empates. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 75% e para menos de 3.5 gols é de 60%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols, ou dupla hipótese Tianjin Jimen Tiger. No Campeonato da Suécia, temos Aken e Elfsborg. Aken em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 2. Elfsborg como visitante, venceu 5. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5 e menos de 3.5 gols em 2. E no confronto direto, Aken venceu 1, Elfsborg venceu 2 e teve 2 empates. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5 e menos de 3.5 gols em 4. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 90% e para menos de 3.5 gols é de 45%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols, ou ambas equipes marcam. No Campeonato da Noruega, temos Vålerenga e Sandefjord. Vålerenga em casa, venceu 1 e perdeu 4. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 2. Sandefjord como visitante, perdeu 5. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5. E no confronto direto, Vålerenga venceu 4 e teve um empate. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4 e menos de 3.5 gols em 2. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 85% e para menos de 3.5 gols é de 45%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols. No Campeonato da Suécia, temos Degerfors e Brommapojärvi. Degerfors em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2.
Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5, e menos de 3.5 gols em 4. Broma Pojarna como visitante, venceu 3, e perdeu 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4, e menos de 3.5 gols em 3. E no confronto direto, Degerfors venceu 2, Broma Pojarna venceu 2, e teve um empate. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5, e menos de 3.5 gols em 3. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 90%, e para menos de 3.5 gols é de 65%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols. Na primeira divisão da Islândia, temos Breiðablik e Stjarnan. Breiðablik em casa, venceu 4, e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5, e menos de 3.5 gols em 2. Stjarnan como visitante, empatou 2, e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4, e menos de 3.5 gols em 5. E no confronto direto, Breiðablik venceu 4, e teve um empate. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5, e menos de 3.5 gols em 2. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 85%, e para menos de 3.5 gols é de 60%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols, ou Breiðablik, empate anula. Na Bundesliga 2 da Alemanha, temos Düsseldorf e Hertha. Düsseldorf em casa, venceu 3 e empatou 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5, e menos de 3.5 gols em 2. Hertha como visitante, venceu 2, empatou 1, e perdeu 2. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4, e menos de 3.5 gols em 3. E no confronto direto, Düsseldorf venceu 2, Hertha venceu 1, e teve 2 empates. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5, e menos de 3.5 gols em 1. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 95%, e para menos de 3.5 gols é de 45%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols. Na Superliga da Suíça, temos Servette e Zurich. Servette em casa, venceu 4, e empatou 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4, e menos de 3.5 gols em 3. Zurich como visitante, venceu 3, empatou 1, e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 5, e menos de 3.5 gols em 3. E no confronto direto, Servette venceu 4, e Zurich venceu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4, e menos de 3.5 gols em 2. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 85%, e para menos de 3.5 gols é de 50%. E assim, vamos de mais de 1.5 gols, ou ambas equipes marcam. No Brasileirão, temos Atlético Paranaense e Cruzeiro. Atlético em casa, venceu 3, empatou 1, e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4, e menos de 3.5 gols em 4. Cruzeiro como visitante, venceu 1, e empatou 4. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3, e menos de 3.5 gols em 4. E no confronto direto, Atlético venceu 2, Cruzeiro venceu 2, e teve um empate. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 3, e menos de 3.5 gols em 5. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 6.3, e o visitante 5.6. Cartão amarelo o time da casa tem em média 3.1, e o visitante 3.2. A média do árbitro para essa partida é de 5.41 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 70%, e para menos de 3.5 gols é de 75%. E assim, vamos de menos de 3.5 gols, ou mais de 6.5 escanteios. No Brasileirão, temos Fluminense e Santos. Fluminense em casa, venceu 2, e empatou 3. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4, e menos de 3.5 gols em 5. Santos como visitante, empatou 2, e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 4, e menos de 3.5 gols em 4. E no confronto direto, Fluminense venceu 2, Santos venceu 1, e teve 2 empates. Mercado de gols, mais de 1.5 gols em 2, e menos de 3.5 gols em 4. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 6.6, e o visitante 4.2. Cartão amarelo o time da casa tem em média 2.9, e o visitante 2.2. A média do árbitro para essa partida é de 5.5 amarelo. Para mais de 1.5 gols, a probabilidade é de 70%, e para menos de 3.5 gols é de 90%.
E assim, vamos de menos de 3,5 gols, ou Fluminense, empate anula. No Brasileirão, temos Internacional e Cuiabá. Internacional em casa, venceu 2 e empatou 3. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 3, e menos de 3,5 gols em 3. Cuiabá como visitante, venceu 3, empatou 1, e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 1, e menos de 3,5 gols em 5. E no confronto direto, Internacional venceu 2, e teve um empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 1, e menos de 3,5 gols em 2. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5,2, e o visitante 3,3. Cartão amarelo o time da casa tem em média 2,9, e o visitante 2,9. A média do árbitro para essa partida é de 3,81 amarelo. Para mais de 1,5 gols, a probabilidade é de 65%, e para menos de 3,5 gols é de 85%. E assim, vamos de dupla hipótese Internacional, ou menos de 3,5 gols. Na Série B do Brasileirão, temos Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa. Atlético em casa, venceu 2, empatou 2, e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 4, e menos de 3,5 gols em 3. Sampaio Corrêa como visitante, venceu 1, e perdeu 4. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 3, e menos de 3,5 gols em 5. E no confronto direto, Atlético venceu 2, e Sampaio Corrêa venceu 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 5, e menos de 3,5 gols em 1. Para mais de 1,5 gols, a probabilidade é de 65%, e para menos de 3,5 gols é de 85%. E assim, vamos de Atlético Goianiense, empate anula. No Brasileirão, temos Corinthians e Vasco. Corinthians em casa, venceu 4, e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 3, e menos de 3,5 gols em 4. Vasco como visitante, empatou 1, e perdeu 4. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 5, e menos de 3,5 gols em 4. E no confronto direto, Corinthians venceu 4, e teve um empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 1, e menos de 3,5 gols em 5. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 5,5, e o visitante 5,4. Cartão amarelo o time da casa tem em média 2,1, e o visitante 3,1. A média do árbitro para essa partida é de 4,64 amarelo. Para mais de 1,5 gols, a probabilidade é de 85%, e para menos de 3,5 gols é de 80%. E assim, vamos de dupla hipótese Corinthians, ou menos de 3,5 gols. No Brasileirão, temos Fortaleza e Red Bull Bragantino. Fortaleza em casa, venceu 3, empatou 1, e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 1, e menos de 3,5 gols em 5. Red Bull como visitante, venceu 1, empatou 1, e perdeu 3. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 4, e menos de 3,5 gols em 4. E no confronto direto, Fortaleza venceu 3, Red Bull venceu 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 4, e menos de 3,5 gols em 4. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 7,6, e o visitante 5,6. Cartão amarelo o time da casa tem em média 2,9, e o visitante 2,5. A média do árbitro para essa partida é de 5,26 amarelo. Para mais de 1,5 gols, a probabilidade é de 70%, e para menos de 3,5 gols é de 70%. E assim, vamos de menos de 3,5 gols, ou mais de 7,5 escanteios. No Brasileirão, temos Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético em casa, venceu 1, empatou 3, e perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 4, e menos de 3,5 gols em 4. Flamengo como visitante, venceu 3, e empatou 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 4, e menos de 3,5 gols em 4. E no confronto direto, Atlético venceu 4, e teve um empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gols em 5, e menos de 3,5 gols em 3. Em relação a cantos, o time da casa faz em média 6,4, e o visitante 3,7. Cartão amarelo o time da casa tem em média 3,1, e o visitante 2,4. A média do árbitro para essa partida é de 4,30 amarelo. Para mais de 1,5 gols, a probabilidade é de 85%, e para menos de 3,5 gols é de 75%.
E assim, vamos de mais de 1.5 gols, ou dupla hipótese Flamengo. E o nosso bilhete será mais de 1.5 gols, no jogo Atlético Mineiro e Flamengo. E dupla chance Corinthians, no jogo Corinthians e Vasco. E não se esqueça de entrar no nosso grupo gratuito.